significa, vou voltar para o catecismo, né, gente? Epifania significa manifestação. Nós estamos vivendo ultimamente, hoje é a Epifania do Senhor, próximo domingo o batismo do Senhor, e aí se encerra o ciclo natalino. Se encerra todo esse momento na história da nossa salvação. Hoje, de uma forma especial, nos é derramada uma graça muito própria, muito particular. Hoje, Jesus, Ele reúne em torno de si todos os povos, todas as nações, todas as raças, ou seja, Jesus chama para perto de si. Jesus, Ele alarga as fronteiras da herança, Ele alarga as fronteiras da salvação, Ele nos dá um grande ensinamento, ou seja, aquilo que São Paulo vai falar na segunda leitura, esse mistério, esse segredo que não foi revelado aos antigos, mas é revelado a nós. Jesus é Deus, é Senhor de todos os povos, ricos e pobres, como acontece no episódio da manjedoura, como acontece no episódio do nascimento. Lá estavam quem os primeiros a contemplar e adorar Jesus? Os pastores. Hoje nós olhamos para a manjedoura, para o presépio de uma forma nova. Hoje existem mais elementos, mais personagens, esses reis que se aproximam do Senhor. E nós vemos ali naquela cena uma igualdade, uma fraternidade. Nós vemos ali todo o plano de amor de Deus, a boa nova do reino, um reino de igualdade, onde todos somos iguais diante do Senhor. A salvação é para todos, o mistério é revelado. Gregos, judeus, gentios, brancos, índios, negros, pobres, ricos, todos nós somos chamados à salvação. Jesus que é essa luz que ilumina todos os povos. Esse é o sentido da liturgia de hoje. O Senhor que nos coloca ao seu redor, o Senhor que nos atrai. Mas nós não podemos ficar somente nesse entendimento. A gente pode pegar justamente essa cena, esse trecho da Escritura, onde os reis magos se colocam a caminho em busca do menino Deus, em busca do rei definitivo que vai nascer. E traçarmos um paralelo com a nossa vida, traçarmos um paralelo com a nossa existência, porque é muito parecido. Eu não sei se o Ricardo lembra, mas lá em casa, quando a gente era pequeno, não sei como, eu não tinha pelo menos esse entendimento, surgiu um disco do Padre Zezinho. E eu sempre digo, eu considero o Padre Zezinho um dos homens mais sábios do nosso país, porque ele consegue pegar a palavra de Deus, consegue entender a palavra de Deus e transmitir para nós de uma forma simples, de uma forma assim muito acessível. E uma das músicas que nunca saiu do meu coração, que eu sempre gostava assim de lembrar e cantar lá, mas eu só sabia um trecho. Como é? Deixa eu ver se vocês lembram. E traz, Senhor, o incenso em mim, para festejar o novo rei, que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. É justamente isso. Muito tempo depois a gente reflete sobre uma canção dessa tão simples, tão singela, mas que fala para nós muitas verdades. O que é que aqueles três reis vão buscar? Homens de cidades, de reinos distantes, longínquos, com outra cultura, com outra religião, com outras crenças, mas que sentem uma noção interior, sentem-se realmente atraídos por esse Deus, atraídos, poderia até dizer, pelo Espírito Santo de Deus, para ir em busca de um sentido para a vida deles. Eles vão buscar aquele que vem do céu, aquele que é de Deus. E os três reis magos se
põem a caminho e vão em busca, assim, seguindo essa estrela, seguindo essa intuição, seguindo esse chamado de Deus. Homens que vão se aproximar de Deus, que vão ao seu encontro para adorá-lo. E o que é que acontece no meio do caminho? Com certeza eles vão perguntando: onde vai nascer o reino de Deus? Aonde vai nascer esse menino? E muitas pessoas vão pelo caminho informando, até que eles chegam a Herodes. E eles dizem: onde vai nascer o reino dos judeus? E Herodes diz: espera aí, como é que pode? O rei sou eu. Não pode nascer outro rei. Já existe um rei. E nós já sabemos como se desenrola a história. Herodes faz com que eles acreditem que ele mesmo quer adorar o menino Deus. E os envia para que continue essa busca. O que é que isso tem a ver com a nossa vida? O que é que isso tem a ver com a nossa existência? Quantos de nós hoje aqui nessa igreja estão como aqueles 3 reis magos, buscando sentido para a vida, tentando com todas as forças buscar uma maneira de encontrar-se com esse Deus que nos ama? Quantos de nós, em determinados momentos da vida, ficamos um pouco que perdidos, sem ter por onde seguir, sem ter por onde caminhar, sem o caminho certo? E muitas vezes nós estamos encontrando Herodes no nosso caminho, que nos apontam soluções, que nos apontam falsas doutrinas, que nos apontam caminhos tortuosos. As dificuldades, os tempos difíceis, as tribulações, tudo isso são os Herodes que nós encontramos pelo caminho, que nos desviam do caminho certo, que querem nos enganar, que querem nos roubar essa presença de Deus, que querem fazer com que nós percamos esse norte, que querem nos tirar realmente esse momento de adoração, esse momento de encontro. E diz a palavra de Deus que os 3 reis magos continuam a sua caminhada. Olha como isso é importante. E eles chegam e se alegram quando avistam uma estrela. E eles chegam até o local onde é que Deus está. Qual é a primeira coisa que os 3 reis magos fazem quando encontram Jesus? Naquela casa? O que é que eles fazem? Hein? Se arrebentam? Não. Eles entram na casa, na verdade. Eles têm que entrar primeiro. Eles entram. E aqui permanece e se prostram, estou gritando. Eles se ajoelham. Eles se rendem àquele menino Deus. Eles se prostram. E a atitude da prostração, gente, o que é? É uma atitude de abandono. Nós só nos rendemos, só nos prostramos diante daquele que nós acreditamos, diante daquele que nós confiamos. E aqueles reis, no instante em que eles vislumbram o menino Deus, no instante em que eles encontram aquele sentido último da sua caminhada, eles se prostram. E não somente se prostram, mas eles tiram os seus tesouros, tiram os seus dons, aquilo que de mais precioso existia nos seus reis, ouro, incenso, mirra. Ou seja, eles se lançam aos pés do Senhor e dizem: Senhor, eis-me aqui na tua presença, recebe a minha vida, recebe aquilo que eu tenho de melhor para te oferecer. Faz de mim, Senhor, segundo a tua vontade. Essa era a atitude daqueles reis magos, aqueles homens que vieram de longe, que passaram por provações, que passaram por momentos difíceis, noite e dia à procura de um sentido para a vida deles. E o Senhor se manifesta a eles. O Senhor se deixa encontrar por eles. O Senhor mesmo os conduzia. O Senhor mesmo os atraía à sua presença. E eles chegam diante do Senhor e se prostram em adoração, em abandono, confiantes que aquele sim era o rei das suas vidas. Confiantes que ele sim, aquele menino, era a promessa de Deus. Era aquele que iria transformar a vida deles. Era aquele que iria restaurar e iria dar um sentido verdadeiro à sua existência. E eles tiram os seus dons. E eles apresentam ao Senhor os seus tesouros. Apresentam ao Senhor a sua vida, as
nesse momento. Justamente quando nós, muitas vezes, estamos em busca de um sentido para a nossa vida. Quando nós, justamente, estamos buscando um caminho a seguir. Justamente quando nós, nesse caminho, encontramos com Herodes. Quem é Herodes, meu irmão, na tua vida hoje? Quem é esse Herodes que te retira do olhar a estrela, o Espírito Santo, aquele que te leva ao encontro do Senhor? O que é Herodes na nossa vida? E nós continuamos caminhando em meio a dificuldades, em meio a momentos felizes, e nós encontramos Jesus. E quando estamos com o Senhor, o que é que nós devemos fazer? Nos prostrar. Devemos, da mesma forma, render a nossa vida por inteiro aos pés daquele menino Deus. Mas devemos render de uma vez por todas. Devemos apresentar ao Senhor aquilo que temos de melhor. Devemos apresentar ao Senhor os nossos dons. Devemos apresentar ao Senhor toda a nossa vida. Da mesma forma que os pastores apresentaram. E olha, talvez aquilo que dá mais sentido a essa leitura de hoje está na última linha do Evangelho. Eis que eles retornaram para a sua terra por outro caminho, gente. É impossível. Não dá, não tem como nós fazermos essa experiência, nós nos abandonarmos ao senhorio de Jesus. Não tem como nós, nessa troca de confiança, nessa troca de amor, não tem como nós nos abandonarmos nas mãos de Deus, com confiança, com esperança, com fé, e voltarmos pelo mesmo? Não. O encontro com o menino Deus, o encontro com esse Jesus que se manifesta como a paz, que se manifesta como aquele capaz de mudar a minha vida, e muda se eu permitir. Esse encontro com esse Jesus que é luz para iluminar os teus passos, os nossos passos. Esse encontro deve ser ele transformador, deve ser ele motivo de mudança de rumo, mudança de vida. Não dá mais para voltar pelo mesmo caminho. Os três, eles não voltam mais para Herodes, e nós não devemos mais voltar para a vida de pecado. Nós não somos chamados a caminhar por esse caminho. Nós não somos chamados a uma vida passada. Nós não somos chamados a uma vida de pecado. Nós não somos chamados a uma vida de injustiça. Nós não somos chamados a uma vida de orgulho, de rancor, de falta de perdão. Não. Pai, e agora? Tudo bem, somos falhos, somos pecadores, somos limitados. Tem dia que a gente vai cair, sim, mas nós devemos nos levantar e retornar para o caminho certo. Essa é a nossa vida, essa é a nossa luta. Foi dessa forma que os reis magos voltaram para casa por outro caminho, se deixaram atingir por essa manifestação do Senhor, se deixaram atingir por essa luz que iluminou o seu ser, por essa luz que iluminava o coração deles. É essa mesma luz que nos atinge hoje. É essa mesma manifestação do Senhor que nos torna que nos torna irmãos. Aqueles que se encontram com o amor de Deus, aqueles que experimentam a libertação de Jesus, não podem voltar pelo mesmo caminho. Põe a mão no teu coração, põe a mão no teu coração. Fecha teus olhos e repete comigo: Senhor, que a experiência do teu amor me faça uma pessoa nova. Que a experiência do encontro contigo, Senhor, me faça voltar para outro caminho. Que eu não volte, Senhor, para o caminho da injustiça, para o caminho do desânimo, para o caminho do desamor, para o caminho do ódio, da ira, da inveja.
Que eu possa, Senhor, me tornar um homem novo, uma mulher nova. Que eu possa, Senhor, me tornar Jesus, essa estrela que irá iluminar o caminho de todos os meus irmãos. E é essa a nossa missão. É essa a nossa missão confiada à igreja e a cada um de nós. Muitos ainda aí fora estão procurando o caminho. Muitos aí fora estão seguindo heróis, caminhos que não levam a nada, caminhos de mentira. Hoje a estrela que nos leva e que leva a humanidade a Belém é a igreja. E a igreja somos todos nós. Devemos ser restaurados, uma vez restaurados por esse amor, uma vez iluminados por essa luz que é irradiada do próprio Cristo. Nós devemos ligar, nós devemos iluminar os caminhos dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Essa é a nossa missão. Não retornar mais uma vez no caminho, mas permitir que o Senhor realize uma obra no nosso coração. Permitir que o Senhor nos torne pessoas melhores. Permitir que essa manifestação de Jesus possa atingir a toda a humanidade através de nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.